A gente vai falar, a ideia de falar disso é a gente trazer mais ou menos o que é esse mundo, né? Que a galera tem pesquisado tanto, o estudo entre o contato entre as pessoas que estão aqui e os lá de lá por meio de equipamentos eletrônicos, né? Rádio, telefone, microfone, computador, televisão, e vários outros dispositivos que hoje em dia estão acontecendo, inclusive alguns de internet, né? Que ainda tem usado umas coisas interessantes aí, velho. Fala. Sim, sim. Eu vou falar, a gente vai falar deles todos, tá? Eu estava lendo aqui, André, achei interessante como que começou os primeiros passos da TCI, que um carinha chamado Friedrich Jürgenson, não sei nem falar o nome desse cidadão, que é um sueco. Frederic Jürgenson, acho que é Jürgenson. Você é mais importado que eu. Então, ele em momentos de lazer na casa dele, ele tinha o hábito de gravar os pássaros, né? Muita gente faz isso. Em 1959, em uma dessas gravações, vai me corrigir se eu estiver errado, deparou-se com vozes entre os cantos gravados, né? Isso aí. Aí ele foi tentando ver o que era aquilo, no Bob, pessoas que eram pessoas, viu que não tinha ninguém lá, não tinha como. Foi fazendo de novo até que um tipo de transmissão indagando quem seria aquelas vozes enquanto estava gravando, e houve uma resposta assim: somos os mortos, né? E isso, a partir de então, ele começou a tentar captar mais esse cara, e aí começou uma jornada aí, né? Não faz muito tempo também não, né? Foi meados de 50, 45 por ali, tem bastante tempo, 59, se eu não me engano. O livro dele, Telefone para o Além, nessa época mais ou menos, eu não tenho a data certa, mas ele era sueco, mas depois ele foi para a Alemanha, na casa de campo dele sozinho, né? Ele começou a testar, na verdade ele queria gravar os pássaros, como disse aí, né? E no meio dos cantos dos pássaros, dos ruídos, começou a vir vozes em diversas línguas, né? Sueco, alemão, engraçado que não foi só uma língua, tem um livro ali falando isso aí, e ele começou a questionar o que era aquilo, as pessoas achavam que ele estava ouvindo, como é que chama? Pareidolias, né? Que chama. E essas vozes começaram a responder inteligentemente, né? E eles falaram: quem são vocês? Da onde? Como é isso é possível? Né? Aí eles responderam para ele: nós somos os mortos. Era um termo bem interessante de falar, partindo do princípio que na época a coisa também era tudo muito difícil de ter algo assim, né? No Brasil, parece que o Brasil sediou o Congresso Internacional de Transcomunicação em maio de 92, aqui em São Paulo, né? Onde tiveram pesquisadores também como a Sônia Rinaldi, o Hernani Guimarães, e na época a maioria das comunicações era feita através de fita magnética, né, em 92, e também para aquelas TVs de tubo, né, que o pessoal fazia também, né, pegava uma câmera, ligava a TV, por isso que eu botei até aquela imagem aqui na frente da TV, né, ligava a TV e deixava lá com a câmera ligada. Isso muita gente viu, cara, não sei vocês aí que estão vendo, muita gente teve vários experimentos com a TV de tubo, porque antigamente você começava a assistir um filme e acabava o filme, não tendo mais nada, saía do ar a TV. E ficava ligado a noite em tudo, aquele negócio, faísca lá, né? Evidentemente, a vez estava ali de noite, acordava e via umas coisas aparecendo na TV, assim vários relatos, assim. Não sei se já chegaram algum de vocês, chegaram a ter experiência aí. Vão falando aí no comentário para a gente, né, André? Sim, são os primórdios, digamos assim, rádio, lá na TV com tubo. Inclusive, hoje é raro achar, estou querendo achar até uma para experimento, né? Estou para procurar, inclusive. E tem experimentos que são feitos com câmeras em loop para televisão. Isso causa com white noise, né? Com ruído branco. A câmera é ligada e isso causa um loop eterno. E nesse meio desse loop nos campos eletromagnéticos, os espíritos conseguem fazer alguma manipulação. Tem várias coisas que na verdade isso acontece há muito tempo, né? Sempre tiveram assim interações estranhas nos rádios amadores também, nas pessoas pensavam aqueles rádios
Só que o rádio vinha, obviamente, vozes que sempre pensavam ser vozes de pessoas, assim, aleatórias. Mas diz que tem vários relatos de retorno espiritual de pessoas como parentes desencarnados falando durante um rádio amador daquele que a pessoa ficava tentando, né? Tem muita coisa interessante, né? A Sônia Rinaldi, como você, o grande nome do nosso Brasil, né? Papisa da TCI, tem muitos relatos comprobatórios, inclusive pessoas de outros países, revistas, né? Confirmando, né? Todas as informações que são passadas, imagens que vêm da própria pessoa, a pessoa criança, adulta e mais velha, né? O próprio espírito se plasmando de forma diferente através dos métodos de vaporização. Eu não utilizo ainda, mas é bem interessante. Pois é, eu fico sempre pensando como é que essa parte tecnológica, o que exatamente acontece. Será que a gente não conseguiria? Porque até então existe uma determinada aleatoriedade, assim. Você não está tentando. A gente está, por exemplo, pega um equipamento, vê se tem uma resposta. A gente vai falar deles, né? Pega outro, vê se pelas ondas de rádio tem alguma resposta. Pega outro, tem um banco de dados na internet, com algumas específicas coisas. Mas será que a gente, talvez, com alguma pesquisa, né, a gente não ia conseguir fazer uma identificação, por exemplo, que determinados... a coisa acontece dentro dos elétrons, por exemplo, se você agitar determinadas moléculas, por exemplo, onde elas liberariam elétrons, e com isso eles atuariam mais forte, porque aparentemente parece uma situação entre um campo elétrico, né, ou uma coisa assim, e eles conseguindo decodificar o processo. Em algum momento a gente vai conseguir decodificar isso. É isso que eu sempre penso, que a gente não sabe quando vai ser. Mas vai ser por erro e tentativa ou a intuição, né? Eu tenho uma certa desconfiança por onde vai vir, né? Tem um professor um cientista que chama Dr. Newton Braga. Ele já fez livros para fora, inclusive brasileiro, mas tem uma entrevista que ele fez com o pessoal da TCI, um abraço pessoal da TCI de Ucleia, Cintia, inclusive, que ele fala que os cientistas já sabem que o mundo quântico, uma célula se comunica com a outra, uma partícula que pode estar aqui do outro lado do Japão, se você mexer nela, ela responde do outro lado. Eles precisam agora reproduzir isso em laboratório, como fazer... porque o passo da transcomunicação vai vir para a transcomunicação quântica, que seria a evolução. Eles não sabem como que essa informação eles manipulam, como que acontece, mas eles já sabem que acontece. E o futuro, segundo o Dr. Newton Braga, ele acredita que a comunicação vai dar um salto imenso quando for para a quântica. A gente vai poder falar não só com os espíritos daqui, mas com os caras que estão a sabe lá quantos anos-luz, né? Possível. É uma teoria.